Você sabia que o escândalo do Banco Master vai afetar não só o seu bolso, mas toda a população brasileira? Pois é, e tudo isso começou com o empresário Daniel Vorcaro, que em apenas 5 anos transformou um banco quebrado em um império de 56 bilhões de reais. Para você ter ideia, além de possuir escritórios monumentais e imóveis cinematográficos, na festa de 15 anos de sua filha, Daniel Vorcaro custeou a bagatela de 15 milhões de reais, contando com DJ internacional, decoração luxuosa e convidados ilustres. E tudo isso financiado com o dinheiro do banco, que prometia altos retornos aos clientes, mas no final, os lucros eram ainda maiores ao próprio Daniel Vorcaro, o dono. Existia algo que ninguém imaginava por trás da vida requintada, dos jatinhos particulares e das mansões milionárias: a maior fraude contra o sistema financeiro brasileiro da história. Confira agora a história de Daniel Vorcaro e do Banco Master. Daniel Vorcaro é mineiro natural de Belo Horizonte. Seu pai, Henrique Vorcaro, prosperou no ramo imobiliário e ajudou a igreja que frequentava, a Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, a comprar uma emissora de TV em 1997, a Rede Super. Foi ali que Daniel Vorcaro, ainda adolescente, ganhou seu primeiro palco, um programa musical chamado Supersônica. Ele teve o apoio da família também para entrar no mundo dos negócios. Primeiro, aos 19 anos, com um curso pré-vestibular e uma editora de livros didáticos. Depois, com imóveis, trabalhando diretamente com o pai. O verdadeiro desafio veio aos 21 anos com o hotel luxuoso Golden Tulip, em Belo Horizonte. O projeto era ambicioso: 37 andares, heliponto, spa, centro de convenções de 7 mil metros quadrados e um investimento de mais de 200 milhões de reais, com incentivo da prefeitura. E para vocês terem noção, tudo isso precisava ficar pronto para a Copa de 2014. Mas o dinheiro acabou e a obra foi paralisada e o hotel nunca foi inaugurado. Depois dessa iniciativa considerada um fracasso em Minas, Daniel Vorcaro buscou outro caminho. Virou sócio de um fundo que investia em cemitérios. Mas a oportunidade mais incrível da sua vida chegou logo depois, em 2016, a oferta para comprar um banco falido. O Banco Máxima, de propriedade do paulistano Saul Sabah, foi inabilitado pelo Banco Central por gestão fraudulenta e rombo de caixa, sendo um banco praticamente morto. Mas Daniel Vorcaro viu algo que ninguém mais viu. Daniel procurou os irmãos Conte, antigos parceiros do projeto do hotel, e juntos fizeram uma oferta. E como o banco já estava quebrado, o valor necessário era apenas o suficiente para reativar as operações. O pedido foi feito em 2017, mas a autorização do Banco Central saiu somente em 2019. 2 anos depois, em 2021, Daniel trocou o nome da instituição Banco Máxima para algo que parecia representar seus planos: o Banco Master. Então, com estratégia agressiva, ele fazia parecer que o banco alcançava resultados expressivos cada vez mais. Ele começou algo que o mercado financeiro brasileiro nunca tinha visto. Em apenas 5 anos, o patrimônio líquido do banco saltou de 219 milhões para 5 bilhões de reais. Daniel Vorcaro tentava mostrar o sucesso do banco também pelos endereços que escolhia. O Master alugou em Miami um dos escritórios mais caros da cidade, mas o escritório nunca funcionou. Ele também chegou a alugar um espaço no prédio comercial mais alto do Reino Unido, mas o Master também depois desistiu da locação. E esse progresso financeiro do banco veio acompanhado com a ostentação da vida pessoal de Vorcaro. Em Trancoso, na Bahia, ele mantinha uma casa avaliada em 280 milhões de reais. Ele também mantinha uma casa de 38 milhões de dólares em Orlando, a mais cara da cidade na época, e também mantinha jatinhos particulares avaliados em 70 milhões cada. Além da festa de 15 anos da filha, que custou 15 milhões de reais, Daniel Vorcaro, com a intenção de impressionar e conquistar, no carnaval do ano passado, bancou um luxuoso camarote na Sapucaí, com custo estimado em 17 milhões de reais, onde ficou com os amigos. Dessa forma, a bondade de Daniel Vorcaro fez com que ele mantivesse, além de muitos amigos, uma rede ampla de relacionamentos, inclusive com políticos, da qual ele se valia para fazer os negócios avançarem. Em 2024, quando a taxa básica de juros da economia estava em 15% ao ano, os bancos tradicionais ofereciam os certificados de depósitos bancários, os CDBs, que são títulos em que o investidor empresta dinheiro ao banco para depois receber a quantia com juros, pagando no máximo 110% do CDI. Já o Banco Master estava pagando taxas muito acima do mercado, que iam de 130% a 150% por curtos períodos. O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, nada mais é do que um título em que um banco empresta dinheiro para outro banco em curtíssimo prazo, geralmente de um dia útil, justamente para garantir que o caixa do banco feche positivo no final do dia. Dessa forma, esses empréstimos geram uma taxa de juros que norteia o valor do CDB. O Banco Master não era um banco que emprestava dinheiro para pessoas comprarem casas ou para crédito consignado. Ele levantava capital pagando muito caro e investia em empresas problemáticas como a Oi, Light e CVC, empresas em recuperação judicial ou à beira da falência. Mas não era somente isso, pois o modo como o
banco operava desafiava o sentido do próprio mercado financeiro. Para você ter ideia, todo banco pode emprestar até 10 vezes o capital que possui, que é o chamado índice de Basileia. Mas por segurança, a maioria dos bancos opera com cerca de 6 vezes. Já o Banco Master operava no limite máximo de 10 vezes, e não com empréstimos seguros, mas comprando ações de empresas quebradas através de uma rede complexa de fundos de investimento. Para você entender, o esquema funcionava assim: o Banco Master emitia os CDBs pagando 130% do CDI. Assim, o investidor emprestava o dinheiro ao banco achando que estava fazendo um bom negócio. Logo depois, o banco pegava esse dinheiro e investia em fundos de investimentos ligados ao próprio Vorcaro. Esses fundos compravam ações em empresas problemáticas, mas pagavam muito acima do preço de mercado. Assim, por exemplo, se uma ação valesse R$4, podia ser comprada por R$30. Com essas compras superfaturadas, o patrimônio dos fundos crescia no papel, e quem avaliava esses ativos eram justamente empresas também ligadas ao grupo chefiado por Vorcaro. No final, com o patrimônio inflado, o banco podia emitir mais CDBs. Então, como o banco operava com 10 vezes o capital que possuía, facilmente poderia transformar 100 milhões em ativos numa captação de 1 bilhão. Ou seja, era uma pirâmide financeira que funcionava enquanto entrasse dinheiro novo. Diante disso, a Polícia Federal encontrou padrões curiosos de empresas que se valorizavam logo após o banco investir nelas, fundos com os mesmos sócios e casos absurdos. A Comissão de Valores Mobiliários apontou que uma pequena clínica médica em Contagem, cidade perto de Belo Horizonte, que com capital de apenas R$700 mil, emitiu 1 bilhão em notas comerciais para o Master entre 2021 e 2025. Mesmo com esses absurdos, o Banco Central estava vendo tudo. Tanto é que, desde 2023, o Banco Central já apontava riscos nas operações do Master. Com isso, em dezembro de 2024, o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, convocou os dirigentes do banco para uma reunião de emergência em Brasília, exigindo que parassem com as operações arriscadas e fizessem um aporte de capital de R$2 bilhões. Foi dado um prazo de 3 meses, e caso não fosse cumprido, o banco seria liquidado e os donos teriam o patrimônio congelado. Para você ter noção, o banco tinha 50 bilhões em CDBs emitidos e dinheiro de mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros. E como os títulos venceram em 2025, o balanço já apontava que não haveria recursos disponíveis, pois os títulos totalizavam 12 bilhões de reais. Assim, surgiu a ideia desesperada de Daniel Vorcaro de vender o Banco Master para o Banco de Brasília, o BRB. Em 28 de março de 2025, com o prazo do Banco Central expirando, veio o anúncio que chocou o mercado. O Banco de Brasília, um banco estatal de médio porte, com um patrimônio de apenas 3 bilhões e 700 milhões, iria comprar o Banco Master pela mesma quantia que o Banco Central havia pedido em aportes ao Banco Master, 2 bilhões de reais. E além do BRB não ter estrutura para absorver um banco com 56 bilhões em ativos problemáticos, pelo acordo, Daniel Vorcaro, mesmo após a venda, continuaria no controle do Banco Master. Mesmo assim, durante meses, a negociação avançou. Mas no dia 15 de setembro, o Banco Central vetou a operação. Não houve uma justificativa oficial revelada pelo Banco Central, mas muito se falou em pressão política, ativos superfaturados e uma operação que cheirava a salvamento ilegal. Assim, começou a surgir a ligação entre o Banco Master e pessoas poderosas. A primeira pessoa revelada foi a esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tinha contratos com o Banco Master que totalizavam mais de 129 milhões de reais. Eram 3 milhões por mês só de serviço de advocacia. Alexandre de Moraes se defendeu dessas acusações, afirmando que só havia se reunido com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar da Lei Magnitsky, e também que o escritório da sua esposa nunca atuou na tentativa de aquisição do Master pelo BRB. Mas depois surgiu a notícia que o ministro havia ligado 6 vezes para Gabriel Galípolo em um único dia para tratar da aquisição do Master. O Banco Central confirmou apenas as reuniões sobre a Lei Magnitsky, mas não negou ter tratado do outro assunto. Depois foi comprovado que o escritório de Viviane Barsi já havia recebido 80 milhões de reais do Banco Master. Depois do casal, aparece a figura do ministro do STF, Dias Toffoli, pois ele viajou para Lima, no Peru, para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no jatinho de um empresário e senador, junto com um advogado que defendia um diretor do Banco Master. Essa viagem foi feita no dia 29 de novembro, mas um dia antes, no dia 28 de novembro, Toffoli tinha sido sorteado como relator no caso do Master no STF. E esse caso foi direto ao Supremo porque tinha um deputado envolvido. No dia 3 de dezembro, o ministro colocou o processo em sigilo e transferiu um inquérito para sua relatoria com a justificativa de que questões econômicas poderiam ter impacto no mercado financeiro. Mas antes disso, no dia 17 de novembro de 2025, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Daniel Vorcaro
estava no terminal executivo preparando para embarcar em um jatinho particular com destino a Malta, uma ilha na Europa conhecida por ser um refúgio financeiro. Mas a Polícia Federal, com a Operação Compliance Zero, prendeu Vorcaro em flagrante, acusado de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Ele até alegou que o objetivo era assinar com investidores estrangeiros em Malta, mas como estava ocorrendo a investigação com o seu banco à véspera da liquidação, a história não convenceu e ele permaneceu preso. Após a prisão, foi revelado que o Fundo Garantidor de Crédito teria que cobrir um rombo de 41 bilhões de reais, sendo esse o maior resgate da história do FGC, e 1.600.000 brasileiros teriam que aguardar para saber se iriam recuperar o seu dinheiro. Além disso, a Rio Previdência, que é um fundo de pensão dos servidores públicos do Rio de Janeiro, colocou 2 bilhões e 600 milhões no Banco Master, prejudicando assim os aposentados. A investigação da Polícia Federal revelou que pelo menos 12 bilhões em créditos eram fictícios, ou seja, simplesmente não existiam, e o Ministério Público Federal classificou o caso como um dos maiores crimes contra o sistema financeiro já documentado no Brasil. Até que em janeiro de 2026 veio a nova fase da operação e a Polícia Federal bloqueou 5 bilhões e 700 milhões em bens e fez buscas em endereço de Vorcaro e familiares, mansões, empresas, contas bancárias, tudo sendo rastreado. Entretanto, mesmo com as investigações em continuação, Daniel Vorcaro havia sido solto, mas voltou a ser preso no dia 4 de março de 2026. A investigação ainda continua e o julgamento ainda vai acontecer, mas a questão final que fica é: todo mundo perdeu nessa história. Os investidores perderam bilhões, porque mesmo com o FGC, muitos perderam valores acima do teto de 250 mil reais. Os fundos de pensão, como a Rio Previdência, comprometeram o futuro de milhares de aposentados. O sistema brasileiro financeiro teve sua credibilidade abalada, porque um banco conseguiu operar no limite da fraude por anos sob os olhos do Banco Central. Dessa forma, todos os grandes bancos perderam também, porque como são eles que pagam a conta do FGC, como Santander, Bradesco e Itaú, essa conta de 41 bilhões vai ser dividida entre eles e repassada para os clientes com juros mais altos. Ou seja, no final disso tudo, quem paga é você e eu.